Alegria do Senhor, para estarmos juntos, temos um número de irmãos viajando, programações das federações, mas nós os que aqui estamos, nesse domingo, dia do Senhor, estamos reunidos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Nós começamos há alguns domingos a falar sobre José, e a gente só deu um estudo, porque logo em seguida eu saí de férias. No domingo passado nós tivemos um missionário aqui, então a gente vai retomar aquele primeiro estudo que nós iniciamos a nossa série em José, tá? Falando sobre esperanças para famílias disfuncionais. Então eu quero convidar você que volte o seu texto, abre sua Bíblia, volte o seu olhar para Gênesis 37. Gênesis 37. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. Eu vou ler, peço que você acompanhe, tá? Atentamente o que diz o texto. Gênesis 37, verso 1 ao verso 11. Ouça com fé o que diz a palavra do nosso bondoso Deus. Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, o odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvistes esse sonho que disse: atávamos peixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos peixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isto tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contudo, a seu pai e a seus irmãos repreendeu o pai e lhes disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Amém. Só daí, vamos orar? Senhor bondoso, graças te damos, Pai, por paz do amanhã, que estamos juntos na tua casa, reunidos para estudar a tua palavra, e rogamos ao Senhor encarecidamente que nos auxilie na compreensão dessa verdade nessa manhã, Senhor. Fale aos nossos corações, trate com cada coração aqui, que as verdades vistas na vida dos nossos irmãos, que se refletem tão somente na vida do nosso Redentor, possam servir de exemplos para endireitar os nossos passos e nos ensinar, ó Deus, o correto procedimento que glorifique o teu nome nessa vida. Auxilia-nos nessa manhã, Cristo. É o que eu te peço, no nome que está acima de todo nome, o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós começamos a estudar a vida de José para entender como Deus preserva o seu povo escolhido a despeito dos nossos esforços ou dos esforços daquele povo para destruir uns aos outros, tá? Nós vimos e começamos a ver no nosso estudo introdutório que a obra de Deus na família de José testifica a sua graça e a edificação de uma nação a partir de uma família disfuncional, tá? Que Deus se utiliza
das tragédias, das circunstâncias, e que Deus está acima de todo pensamento errado que nós temos a respeito de nós mesmos e de nossas falhas, tá? Porque vimos que essa é uma história, a de José, que prefigura de maneira marcante o Evangelho. A família de Israel é uma anunciação do Evangelho, de como Deus redime homens maus, de como Deus usa homens maus, e uma família destruída para levar os seus planos adiante, para revelar a grandeza da cruz e a grandeza do Evangelho de Cristo Jesus. Tá? Então veja, na última oportunidade que nós voltamos o nosso olhar para Gênesis 37, nós vimos que esse capítulo não é um capítulo que fala sobre amor fraterno, ou que fala sobre uma família bem ajustada, onde cada um serve o outro de maneira apropriada, para nos dar bons exemplos de como ser uma família bonita e uma família bela nesse mundo. Não, nós vimos que esse capítulo trata sobre o ódio entre irmãos, sobre como o coração caído, quebrado, marcado pelo pecado, é influenciado por esse mal para agir em determinadas circunstâncias e maneiras para que aquilo que a gente acredita que soará como perda para nós, seja rejeitado, ou o nosso coração tenta fazer de todas as formas para que o nosso nome sobressaia e a gente possa superar todos aqueles que estão ao nosso redor. Vimos isso aqui na última oportunidade. Nós vimos como essa trama de ódio se desenvolveu. Vimos um pouco sobre José e como ele contribuiu para que o ódio se instalasse no seio da família. Eu até acabei citando aqui que nós temos uma visão muito romântica de personagens bíblicos, e nós aprendemos em nossa escola dominical, por vezes, como criança, nós aprendemos esses jargões que sempre foram ditos pelos professores e pastores, seja como José, seja um sonhador, você será um líder. A gente tem nós aprendemos essa visão. Mas quando você tem um olhar sincero para a Escritura, não é isso que ela quer nos mostrar. Ela quer nos mostrar toda a pecaminosidade do homem, toda a ação por trás do homem, dos sonhos de José, de como ele agiu, para mostrar que mesmo sendo ele, tendo esse coração perdido, pecador, Deus vai se utilizar, Deus vai tratar com ele, vai lapidar, vai sim colocar na escola da liderança, que a gente vai falar sobre isso, para que ele seja treinado, aperfeiçoado, a abandonar os erros para cumprir o propósito que Deus preparou para ele e para o seu povo. É isso que nós veremos. Tá? Mas nós vimos como José levava más notícias dos irmãos, como ele não considerava os filhos de Zila, das mulheres do seu pai como irmãos. Nós vimos tudo isso. E como ele, de maneira sorrateira, tentou se mostrar elevado diante dos seus irmãos. Tá? Vimos isso aqui semana passada. Vimos como Jacó, com a sua tola preferência, com a sua tola atenção, alimentou no coração de José esse sentimento contra os irmãos. Vocês viram a história que eu contei quando no momento da reconciliação entre Jacó e Esaú, que ele ficou sabendo que o seu irmão vinha com um exército de homens, ele pegou Jacó, ele pegou José e a sua mãe, colocou lá atrás e colocou seus irmãos lá na frente, para que se Esaú fosse matar alguém, matasse primeiro aqueles irmãos, para preservar José, o seu filho amado da velhice. Nós vimos isso aqui semana passada, na última oportunidade. Tá? Nós vimos como Jacó alimentou, é isso que a Bíblia está dizendo, como Jacó alimentou esse sentimento no coração de José. E vimos também que mesmo em meio a toda essa bagunça,
Deus é visto principalmente por seus atos de providência, fazendo com que todos os detalhes da história, com que todos os acontecimentos se encaixem para trazer à luz os seus propósitos à vida de cada personagem, quer seja José, quer seja os irmãos, quer seja o pai, para que possamos olhar para frente. Quando chegamos nesse trecho de Gênesis, eu preciso só dar uma explicação bem rápida sobre isso. Nós temos a impressão de que o autor, sim, claro, né, ele está se esforçando para contar a história de José. Mas se você prestar atenção em alguns detalhes, o autor não quer simplesmente levar o seu olhar para José. Ele quer que você se atente para um personagem diferente. Que personagem é esse? Judá. Judá é o personagem principal. Sabe por quê? Depois do capítulo 37, ele conta a história de quem? Olha aí, sua Bíblia. Sobre quem? Judá e Tamar. Ele conta a história de Judá e Tamar, tá? E aí, você precisa ter o olhar de Cristo, tá? Para você entender a história, o olhar cristológico, cristocêntrico da história da redenção, para você entender a intenção do autor. Porque ele vai contar essa história inicial de José. José vendido, então ele dá a pausa, fala sobre Judá e Tamar, acontece uma cena, tá? E existe uma imagem que ele quer que você veja, uma imagem redentiva em Judá. E depois ele conta a história de José para trazer à tona o ápice redentivo da história na vida de Judá, tá? Lá na frente. Porque eu não sei se você sabe o que Judá faz lá na frente. A gente vai chegar lá, tá? Então vamos tentar entender tudo que está acontecendo aqui. Vamos lá. Veja bem, vimos tudo isso, tá? Vimos toda essa tragédia familiar, esse ódio entre irmãos. Mas a grande questão é, o que Deus quer fazer com tudo isso? O que Deus quer mostrar? Tá? Em primeiro lugar, nós percebemos que Deus vai trabalhar no coração de cada personagem, porque é dessa raiz que nós encontramos o nascedor do povo, tá? E consequentemente a linhagem do Redentor. Só que, para chegarmos ao ápice da cruz, da redenção, nós precisamos ter um começo. Toda história precisa ter um começo. E os personagens precisam ser trabalhados para que eles possam exercer a liderança devida e esperada deles. Israel precisa aprender a ser líder, cabeça. Os irmãos precisam aprender ou participar do curso de liderança para exercer e ser as tribos ou os líderes para o povo. José precisa aprender a ser líder, que ainda não é um garoto mimado, fofoqueiro, nesse primeiro momento, e que age de maneira abraçada pelo seu protecionismo paternal. Então Deus vai quebrar tudo isso. Como é que Deus quebra? Levando os personagens, cada um em momentos específicos, para uma escola de treinamento de liderança, para trabalhá-los, para que eles exerçam o papel que eles estão destinados a trabalhar. Eu quero que você pegue esse ponto, esse foco, tá? Para que você possa entender e tirar lições que veremos aqui da sua própria vida, porque nós temos aqui imagens fantásticas para nós, tá? Em primeiro lugar, uma obra necessária deveria ser feita na vida de José, que ainda não estava pronto para ser líder. E agora, nessa etapa,
ele ainda assim um jovem, excessivamente impetuoso e egoísta. Vocês viram aqui na primeira oportunidade, não sei se vocês se lembram, ele precisaria ser preparado para exercer essa função. E veja o que Deus vai usar para moldá-lo: provações, tentações e sofrimento. Até que Deus olhasse e visse nele um homem pronto para ocupar o lugar do seu serviço nessa história. O caminho de crescimento de José envolveu sofrimento, abuso, maus tratos, separação do lar, separação da família, um caráter arrastado na lama, alguém esquecido, você conhece a história, por aqueles a quem ele ajudou, para que Deus pudesse moldá-lo. Foi um processo necessário para torná-lo a pessoa que Deus chamou para que ele pudesse ser. Então, certamente essas lições não seriam aprendidas em sua casa, assentado confortavelmente no sofá de sua casa, com sua túnica talar. Não é verdade? Ou apontando os errinhos dos irmãos para fazer com que seu pai o amasse mais do que os outros. Ele não aprenderia tudo isso desse jeito. Deus então forjou um caminho que prepararia José para a liderança. E esse caminho estava cheio de pedras, espinhos, dores e sangue. Os sonhos que nós vimos, que nós apenas pincelamos na última oportunidade, foram um gatilho para disparar o ódio dos irmãos. Mas também foi dado para construir nele. Isso é muito interessante, irmãos. Eu fiquei bem vendo aqui como Deus ele é fantástico. Porque Ele não leva você para a escola do sofrimento ou para a preparação da sua vida sem lhe dar uma esperança de mudança. Porque observe, qual foi o sonho de José? Vamos aí, quem lembra? Qual foi o sonho de José? Nós lemos aqui, né? Quais foram os dois sonhos? Como foi? Pode falar, não. Os peixes. A ideia era: todos se curvariam diante dele, né? A ideia de exercer liderança. Ele vai sofrer, mas Deus deu a ele, e foi dado por Deus, nós sabemos disso, a esperança de que ele exerceria uma liderança forte. Então, ele está e ele entrará nesse caminho com essa certeza em mente: Deus um dia vai fazer algo. E essa imagem da promessa de Deus é que vai sustentá-lo ao longo da vida, ao longo do sofrimento. O que impediria José de ir preso, não pegar o lençol, amarrar no pescoço e se matar diante de tanto sofrimento? Quem é que suportaria tanto sofrimento como ele suportou? Eu estou só fazendo uma analogia, tá? Diante de tudo que ele passou, sem esperança. Porque veja, qual é a esperança que você tem hoje nessa vida? E a gente se esquece disso. A esperança que temos é que as coisas do presente não se comparam às do porvir, não é verdade? A esperança que temos é que as palavras do anjo que disse aos homens: esse mesmo Cristo que vocês viram subir, ele vai voltar. Nós entendemos que a nossa vida não se resume às coisas dessa terra. Nós entendemos que o sofrimento que nós passamos aqui, quer seja da esfera que for, do nível que for, não resume a nossa vida. Porque existe uma promessa que o nosso habitat
a nossa terra, a nossa cidadania não é aqui. Por que você se reúne aqui todo domingo? Por que você está aqui na quarta, na sexta, no domingo, participa das programações onde nós temos um pouco da palavra sendo ministrada? Porque a cada momento você alimenta o seu coração diante da perspectiva de um novo momento que revelará toda a esperança que temos, que é a glória. A igreja moderna roubou de você, ou roubou do crente, a expectativa da glória. A igreja moderna tem trabalhado no coração dos crentes de que Deus tem preparado algo para você aqui apenas nessa terra. Isso não é verdade. Porque Deus prometeu sim que cuidaria de nós todos os dias. Olha para os personagens bíblicos, olha para tudo que nós temos. Todos eles enfrentaram lutas. Sim, em momentos específicos Deus levantou, outros não, outros morreram no sofrimento. Só que a preparação toda é: não desista, porque existe algo melhor para você na eternidade. A eternidade é real. A eternidade é aquilo que te espera. Quanto mais distante da cruz, mais perto dos portões celestes. Então, na trajetória desse caminho, não desanime, não desista, seja qual for o sofrimento. Então, é isso que nós temos, essa esperança que temos para não desistir, não desanimar frente aos horrores que nós vemos nos dias modernos. A igreja moderna, infelizmente, tem tirado a esperança da glória do povo de Deus. Por isso temos crentes frustrados, desanimados, crentes distantes, colocando toda a carga de culpa em todo tipo das pessoas, instituição. As igrejas modernas roubaram isso. Mas olhe para o que nós temos aqui. José, ele vai passar por tudo isso na expectativa da promessa de Deus. Mais tarde, a gente vai chegar lá no final do nosso estudo, hoje é só o segundo, José voltará a esses sonhos, vez por vez, confiante de que o Deus que os concedera, é o Deus que vai cumprir aquilo que prometeu para ele, por mais improvável que isso possa parecer. Porque como entender que Deus levantaria José como líder no momento em que ele estava preso? Era algo possível. Ou não? Hoje você pode olhar conhecedor da história. É fácil para a gente, né? Porque você sabe o final. Você já lê sabendo o final. Agora pense para José, preso, sem ter esperança nenhuma. Ele está vivendo por essa expectativa. Olhando para isso, para tudo que aconteceu no ministério de José, e vendo como Deus age, nós precisamos nos perguntar, diante daquilo que nós enfrentamos hoje, será que você também não se encontra em uma fase do programa do treinamento de Deus para a sua vida? Será que você não sente que a sua vida está em uma fase de espera, ou pior, talvez será que você não sinta que o Senhor se esqueceu de você diante daquilo que você está enfrentando? Talvez você não esteja preso como José em alguns momentos da sua vida, ou no fundo do poço, ou qualquer outro lugar, mas talvez você esteja enfrentando a sua vida normal, sua falta de emprego, quem sabe, tantas outras coisas, e você se pergunte por que isso está acontecendo. E talvez você não perceba que assim como Deus trabalhou em José para botá-lo e colocá-lo onde Deus queria que ele estivesse, Deus está fazendo a mesma coisa com você. Talvez você esteja experimentando essas dificuldades. O que eu preciso que você entenda é que por mais que o período de treinamento seja doloroso, e ele como certamente Deus o equipará para servi-lo
melhor e de maneira plena nos tempos adiante. Talvez hoje você não entenda. Talvez hoje você não consiga entender por que determinada circunstância e situação. Mas Deus sabe. Por isso, durante os dias de sofrimento, agarre-se à segurança de que Deus usará a sua vida para trazer glória a Ele mesmo, ao mesmo tempo que usará para o seu próprio bem. Por isso, não desanime, não se entristeça. José precisava ser trabalhado, mas não é somente ele, os irmãos de José também não estavam prontos para liderar o povo de Deus. O campo de treinamento deles seria diferente de José. Isso é muito importante, porque Deus trata com cada um de maneiras diferentes. Porque enquanto a escola ou a lição de José envolveria todo esse caminho doloroso, qual foi o curso que Deus matriculou os irmãos de José? Sabe? Tem noção, olhando para os acontecimentos? Tem noção? Eles se envolveriam em algo duplo. Eles seriam ou ensinados num caminho com mão dupla. Pecado e arrependimento. Esse aprendizado viria por meio das experiências deles em meio ao pecado cometido por eles. De maneira simples, eles iriam aprender colhendo as consequências do pecado e, consequentemente, do arrependimento depois de abandonar a sua fala. É isso que nós vemos aqui. E dentre todos os irmãos, Judá experimentará um treinamento particular. E aí eu disse que o nosso olhar tem que se voltar para Judá. Tá? A história de José é um conto detalhado para enfatizar algo de Judá. Porque, como você sabe, Judá é a linhagem do Redentor. Ele é o leão da tribo de Judá. Tá? Veja, por que isso é importante? Judá precisava aprender algumas coisas. Você conhece a história de Judá e Tamar, tá? E nós vamos observar como Deus vai moldar o seu coração precisamente por meio da experiência com o seu pecado e a exposição dele. Porque quando, vocês lembram da história, alguém conhece a história de Judá e Tamar? Alguém lembra como é que foi, aconteceu? Alguém lembra? Tamar casa com o filho morre, ele pede para o irmão mais novo assumir a mulher do irmão, a viúva, para levantar a descendência. Ele não está muito afim disso, porque ele não quer ter filhos para não ter o nome dele, mas para ter o nome do irmão. Faz uma coisa errada lá, tá? Aí Judá chega e diz: olha, minha filha, meu outro filho é muito novinho, então faz o seguinte, vai para casa do seu pai, e quando esse menino aqui estiver maior, eu garanto a você que você vai ter uma descendência. Então ele vai tomar você como esposa, fique tranquila. Aí ela está lá na casa do pai, Judá perde uma filha, morre, e ele vai lá para os tosqueadores, lá para as ovelhas, e lamentar, triste. Chegam para Tamar e diz: olha, seu sogro está vindo aí. E ela se veste como
como se fosse uma prostituta, cobre o rosto, fica na beira do caminho. Ele, lá meio, que forma de curtir um luto, né? Ele até riu, você vê como é que é o coração humano, onde o pecado leva. Ele passa pelo caminho, vê a mulher coberta, conversa com ela e ele pergunta: qual é o preço que eu preciso pagar para poder dormir com você? E ele fala: não, eu quero o teu bordão, eu quero o teu cajado, eu quero o teu selo, para garantir que você vai mandar o prometido, o cabrito. Ele disse que eu ia mandar um cabrito para ela para pagar essa situação. E aí, quando ele volta para casa, ele manda um servo dele levar o cabrito para a mulher. Quando ele chega lá, cadê a mulher? E aí o servo vai perguntar: olha, cadê aquela prostituta que fica aqui pelo caminho, porque eu tenho que entregar? E o pessoal diz assim: não, aqui não tem. Nossa cidade, nessa rua aqui, não tem esse tipo de coisa, não tem nenhuma prostituta. E aí ele volta: olha, Senhor, não encontrei ninguém, não tinha ninguém. Só que no mesmo instante, depois de passar um tempo, chega a notícia para ajudar que Tamar está grávida. O que ele vai fazer? Traga essa mulher, que ela precisa ser queimada. Como é que ela faz um negócio desse? Como é que ela não espera? E aí, sagacidade dela, né? Ela diz: o servo chega lá e diz: olha, você cometeu. E ela: tudo bem. Só que diga, para ajudar, que foi de que o pai da criança são os donos desse selo, desse bordão, desse cajado. E aí, quando ela recebe, quando ele chega e mostra para ela, ela diz assim: essa mulher é mais crente do que eu. Porque a ideia de gerar descendência da família e ele cumpre aquilo, querendo ou não, a coisa acontece como deveria acontecer. E aí vamos ver Deus amolecendo o coração desse homem. Você vai saber como, tá? Precisamente por meio da experiência com o próprio pecado dele. Porque veja, Judá vai fazer algo fantástico, tá? E Deus vai usá-lo de uma maneira extraordinária, mas só vai usá-lo para agir dessa maneira quando ele for verdadeiramente transformado, quando o seu pecado lhe ensinar, tá? Quando as consequências do seu pecado ensinar a ele aquilo que ele precisava aprender. Então veja, e olha que interessante é isso. Quando nós pensamos dessa maneira e pensamos no que acontece aqui, talvez você ache profundamente intrigante que Deus vai usar o pecado dele para tratá-lo. E a gente não pensa no pecado dessa maneira. Quero que você entenda bem o que eu vou falar aqui, tá? Para que o povo não caia no mesmo erro lá de Judas que a gente está trabalhando. Veja bem, você já parou para pensar que por vezes a gente ora tanto, né? Senhor, não nos deixe cair em tentação. Mas parece que quanto mais a gente ora, mais tentação aparece. Já percebeu isso? Por quê? E repetidas vezes você cai no pecado. Talvez sejam pecados secretos, conhecidos apenas por você, aquele que você luta tanto, mas não consegue resistir. Ou quem sabe sejam aqueles pecados de conhecimento público, que todo mundo da comunidade sabe quão pecador você é, como também eu sou, como todos nós somos. Possivelmente, você lida com alguma dificuldade que, a despeito de toda a sua força, de resistir por longo tempo, você acaba caindo. O que você precisa entender
é que Deus é tão plenamente soberano sobre o seu pecado, sobre as suas circunstâncias, como é sobre você e sua vida. Veja bem, eu quero dizer por isso. É impossível que pequenos fora da vontade de Deus. Você consegue entender por quê? Veja, o que Deus está fazendo quando nos entrega dessa forma ao próprio pecado? Porque Deus não estende a sua mão e lhe impede. Porque naquele momento, jovem, não sei, homem, que você vai acessar pornografia no seu celular, Deus não faz com que ele queime naquela hora. Seria mais fácil? Por que Deus não deixa você mudo quando falar daquela pessoa, quando levar aquela mentira, quando fazer como José, quando levar as más notícias aos outros, você faz tão velozmente? Por que Deus não te deixa mudo para impedir que você cometa esse erro? Já pensou sobre isso? Porque Deus não lhe cega momentaneamente quando o seu olhar se depara para olhar para o que você não devia. Por que Deus não faz isso? Para lhe impedir o seu pecado. Por quê? A resposta é que nosso pecado, ou as consequências dele, são usados por Deus e fazem parte do programa de treinamento que Deus quer para nós. Quantas vezes somos arrogantes com tantos irmãos nossos? Somos tão ávidos e rápidos em criticar quando alguém cai. Porque somos tão ferozes em apontar o dedo para os outros. Até que um dia a gente cai e necessita da misericórdia. E ser alcançado pela misericórdia. Deus permite que isso aconteça para lhe mostrar o quanto você precisa ser usado para ajudar o outro, ao invés de só criticar. Pensa sobre isso. Você percebe que Deus se utiliza de situações assim para quebrar o nosso orgulho, o nosso coração? Não é que Deus criou o pecado e colocou o pecado para você pecar em você. Não, não é isso. Deus se utiliza desses desejos do nosso coração, voluntários que temos, como vimos aqui na quarta-feira. Se você não veio, você perdeu, quando falamos sobre responsabilidade humana e soberania de Deus. Deus se utiliza disso para tratar com você, para tratar o seu orgulho, para tratar a sua prepotência. Então são os casos. O que nós precisamos entender é que todos nós somos tão pecadores e carecemos da graça de Deus todos os dias da nossa vida. Tudo que Deus faz é deixarmos por nós mesmos. E quando isso acontece, prontamente nós cedemos à tentação e curtiremos as consequências dele. Será que a igreja que você faz parte hoje, a nossa igreja, nós somos melhores do que o Israel original? Ou a família? Será que a nossa família é melhor do que a família de Israel? A família disfuncional dos 12 irmãos que não conseguiam relacionar-se bem? Nós só não mandamos e não lançamos os nossos irmãos no poço, mas às vezes vontade a gente tem, ou não? São tantas cabeçadas, são tantos erros, que por vezes a gente sente esse desejo. Quantas vezes nós envergonhamos o nome de Cristo diariamente por meio da nossa ira, das nossas palavras, das nossas ações maldosas, do nosso orgulho, da nossa fofoca, dos rumores
que espalhamos para rebaixar o próximo e exaltar a nós mesmos. Quantas vezes isso aconteceu? Isso acontece em nossas famílias, isso acontece em nossas igrejas. E pela graça de Deus, pelo dom de Deus, nós somos pessoas que trabalham e que por vezes nós seguimos e queremos fazer a coisa certa, mas puramente pela graça dele. Só que facilmente nós confundimos a graça de Deus, aquilo que Ele usa em você, em me capacitar para ser um bom servo, um bom esposo, uma boa esposa, um bom crente, um bom trabalhador, um bom patrão. Por vezes nós confundimos isso com orgulho próprio e achamos que sim, fazemos isso porque nós somos bons, porque eu sei pregar, porque eu sei cantar, porque eu sei falar, porque eu sei empreender, porque eu sei fazer isso. E acreditamos que tudo isso provém da nossa própria capacidade. É fácil zombar dos outros e condená-los por suas falhas e fraquezas. Isso é pecado. Só que Deus tem bons propósitos, até mesmo em relação ao nosso próprio pecado. Porque Ele se utiliza do que nós produzimos, das nossas quedas, tá? Para que possamos aprender aquilo que nós precisamos aprender. As consequências do seu pecado vão lhe ensinar demais. Só que existem dois caminhos, né? Você precisa e pode aprender sem o sofrimento, obedecendo, de maneira simples. Ou você pode aprender desobedecendo, sofrendo, e isso será extremamente mais doloroso. Não é verdade? E como é doloroso? E como é doloroso? Só que não era só José, não era só os irmãos que precisavam ser treinados. Jacó também precisava. O trabalho de Deus em Jacó ainda não estava completo, porque ele precisava também passar por todo esse treinamento. O interessante é que, se vocês se lembram daquela série que eu preguei no domingo, em Gênesis, se vocês se lembram dela, vocês vão perceber que não foi fácil a vida de Jacó. É um sogro terrível, o sogro de Jacó. Tudo contribuiu para que ele pudesse pagar por aquilo que ele fez. E embora ele já tivesse aprendido muitas lições, ainda era apenas o começo na estrada da justiça daquilo que ele precisava aprender. Em um momento ele era o velho Jacó, cheio de autocentrismo, focado inteiramente nos próprios desejos e necessidades. Em outro momento, era Israel, o homem que se agarrava a Deus e confiava nele para receber a bênção, a despeito de todas as circunstâncias. Vamos ver sobre isso. Só que mesmo depois de todos esses anos de aprendizado, Jacó ainda precisava aprender que a providência de Deus é aquilo que nós devemos, e ele precisava descansar o coração. Talvez seja essa a situação em que você se encontra hoje, confuso quanto à morosidade do seu crescimento espiritual. Talvez você está há tanto tempo na igreja, você acha que já deveria ter chegado a um grau mais alto de santidade, ou quem sabe a um posto melhor. Só que parece que isso não está acontecendo. Aí você se pergunta: o que Deus está fazendo com a sua vida que não muda você? Certamente está mostrando que
você jamais crescerá se você não estiver agarrado à graça dele. Porque a nossa luta é uma, irmãos. Lutamos com o pecado todos os dias e com tantos pecados. E parece que ainda estamos engatinhando, aprendemos tanto, ouvimos tanto. Olha, nós temos 25 anos de igreja, Filadélfia, pelo menos. E tantos outros de igreja presbiteriana aqui em Marabá. Quantos não estão aqui desde os primórdios, desde o início dessa igreja em específico? Quantos pastores você já não ouviu subir a esse púlpito? Quantos ensinos você já não ouviu? E você já percebeu que nós ainda não aprendemos absolutamente nada? Parece que a cada novo sermão, a cada novo estudo, você diz: como é que isso estava ali? Como eu já li e não percebi? Quando você já se pegou pensando nisso? Enquanto você viver aqui nesse mundo, a Escritura mostrará para você que você ainda tem muito a aprender e que você precisa buscar. Hoje você precisa entender o que Cristo precisa fazer com você. Porque essa é a grande dificuldade que nós enfrentamos. Nós também estamos aí nessa escola, nessa caminhada, nesse aprendizado. Todos nós batalhamos com essa realidade e faremos e viveremos nessa busca de aprendizado até que Cristo volte. Só que eu preciso que você entenda, como eu disse semana passada, esse é o nosso estudo introdutório de José, ou da história de José que nós temos aqui, é que essa narrativa que nós lemos não é somente sobre o que Deus fez na vida de Jacó, de José e dos seus irmãos. É sobre o que ele está fazendo ao longo da história para redimir para si um povo. A sua história faz parte de uma história maior do propósito redentivo de Deus. E você precisa ter isso em seu coração. É triste você ouvir pessoas ali dizendo, e pregando, e ensinando, que tudo diz respeito a você, que você é o centro, que a história gira em torno da sua vida, que quando falamos de Deus, do ponto fraco de Deus, você é o ponto fraco de Deus. É tão triste a gente ouvir isso, e é tão triste a gente ver tanta gente aplaudindo tais discursos. Não, o centro de tudo é Cristo. Os sonhos deste capítulo de Gênesis de José são grandiosos demais para serem meramente a respeito de José. Eram sonhos que prenunciavam eventos que ocorreriam mais tarde com os irmãos de José, quando desceriam para o Egito. Só que os sonhos de José são maiores e grandes demais para ele. Sabe por quê? Olha que cena grandiosa. José sonhou que todos os seus irmãos, inclusive os seus pais, se prostrariam diante dele. Não é isso? Abre em Gênesis 49, por favor. Veja, porque, como eu disse, o foco não é José nesse momento, e sim Judá. Gênesis 49. Quem é o primogênito? Rúben. Rúben é o primogênito. Olha o verso 3. Rúben, tu és meu primogênito, minha força
e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Ok, tá? Agora veja o verso 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. E o que mais? E os filhos do teu pai, quem é o pai dele? Jacó, ele. E os filhos do teu pai se curvarão diante de ti. Mas o sonho não era que vão se curvar diante de José? Perceba que existe uma história redentiva por trás disso. A vida de José foi de maneira profunda uma antessombra da vinda de Cristo, ou da vinda de Cristo. Só que ele não era o próprio Cristo, tá? O Cristo prometido seria da linhagem de Judá. Ele seria o próprio Deus encarnado, aquele diante de quem o sol, a lua e as estrelas verdadeiramente se inclinam. Só me tira uma dúvida aqui. Quando Benjamim, posso estar enganado, quando Benjamim foi preso, quem se colocou à disposição para substituir Benjamim para ficar na prisão? Quem? Judá. Judá, substituição, ser preso no lugar do outro. A história não é sobre José. A história é sobre Judá e aquele que virá para se colocar no lugar do outro, para ser preso e morrer no lugar do outro, para providenciar a redenção e a libertação. O primogênito de toda a criação viria da descendência de Judá, e o sonho de José se aconteceria de forma plena e perfeita, quando o sol e as estrelas e toda a terra se prostrarão diante dele. Aquele que veio a essa terra, que deixou de lado a merecida túnica de honra e o lugar seguro do lado do seu pai, como filho escolhido, que abandonou toda a sua glória, louvor dos anjos e arcanjos, e se expôs em um mundo que o rejeitaria, que o desprezaria, que o mandaria para a prisão, e não para um simples poço, mas para a cruz. Durante o seu próprio ministério, o descendente de Judá, os seus irmãos olhariam para ele, lembra que nós pregamos em Marcos? E diriam: você está louco, você merece ser preso. Lembra? Que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. E como deve ter sido doloroso para o nosso Redentor, quando seus próprios irmãos não acreditavam que ele era o Messias. É por isso que Judas é tão duro em sua carne, tá? Porque depois que Judas entendeu quem era Jesus, ele não poderia deixar que o Evangelho de Jesus fosse banalizado por qualquer um. Jesus poderia, com justiça, ter sentido de orgulho,
ter manifestado impaciência com o povo tolo e cheio de pecado, mas em vez disso, ele foi manso e humilde, bondoso, compassivo para os que estavam sobrecarregados de pecado. Nós somos rápidos para julgar e condenar qualquer um que não seja ou não se ajuste aos nossos padrões de justiça. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente percebe que ele foi paciente e longânimo com os pecadores, até mesmo com aqueles que crucificaram. Sim, ele pensava em mim, pensava em você, pensava na igreja, transformando em um novo povo, uma nova comunidade. Jesus tomou sobre si o castigo que o nosso pecado merece, a fim de realizar esse propósito. Ele suportou a rejeição do Pai, tomando a cruz, sendo ele o varão perfeito, sendo ele o Judá perfeito, sendo ele o José perfeito, para que fôssemos incluídos para sempre na bênção, não de Arão, não de Abraão, na bênção do Pai. Com isso, irmãos, eu fecho essa parte introdutória que nós veremos aqui ao longo dos nossos próximos domingos, espero que pelo menos 12. A nossa posição diante de Deus não depende dos nossos melhores esforços para amar os nossos irmãos, quer na família, quer na igreja, tá? Às vezes nós acreditamos que nós podemos resolver o problema na nossa família, ou na nossa vida, ou na nossa casa, ou na nossa igreja. Achamos que por aquilo que conhecemos, por aquilo que sabemos, pela maneira como nós enxergamos o mundo, a gente pode resolver os problemas. Só que não depende de você. Você precisa do Evangelho. Você precisa de Deus para ajudar você, o seu coração, a sua vida, para quebrar aquilo que ainda precisa ser quebrado, tratado e transformado em você. Por isso, não esbraveje, não se entristeça, não chore com raiva, se perguntando o porquê disso ou porquê daquilo. Deus está tratando com você, com sua vida, ou por vezes Ele está se utilizando de uma ferramenta assim muito dolorosa para cortar aquilo que precisa ser cortado em você. E eu te digo isso. Você já tratou? Você já teve uma unha encravada em seu pé? Dolorosa mesmo, aquela que você não conseguia calçar nada. E que para sarar, o que tem que ser feito? Tem que futucar, tirar, limpar, desencravar. Não é verdade? Só que isso não é sem dor. Eu vou dizer para você, dói. E talvez Deus seja fazendo isso com você, como fez com José, para transformar você em um verdadeiro servo humilde, em um servo que precisa entender os outros acima de você, entender que nem sempre você está na razão, entender que você precisa aprender a ouvir, ou entender que você é instrumento de Deus para tratar o outro, e que nem sempre o outro vai reagir às suas palavras de maneira fácil. Mas saiba que Deus está tratando.
Contudo, jamais se esqueça que você foi chamado para se esforçar. Que muitas vezes você vai fracassar. Que nessa luta de tentar tratar com seu orgulho, de tratar com as suas pendências, talvez você vai cair. E continuará pecando contra seus irmãos. E acima de tudo, continuará pecando contra Deus. Mas quando isso acontecer, eu convido você a olhar para a perfeita obediência de Cristo. Perceba que Ele foi fiel até o fim para tratar pessoas difíceis como você. Eu quero terminar, irmãos. Não tem muitas crianças que estão ali, mas deixa eu só fazer um adendo bem rapidinho. Às vezes a gente escuta muito assim: ah, pastor, porque aquela pessoa é difícil demais. Ah, pastor, porque meu filho, porque meu esposo, porque minha esposa. Ah, pastor, porque meu irmão. Ah, é difícil demais. Não negue. Só que pense quanto você também é difícil. E Deus tratou com o seu coração, Deus tratou com você e mudou você. Por isso não veja por esse lado. Entenda que toda dificuldade é tratada e lapidada por Deus. Se Ele pôde tirar o seu coração de pedra e colocar no coração de carne, por que Ele não fará por aqueles que são difíceis? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Porque o Evangelho provê maravilhosa esperança e descanso para as pessoas mais feridas, para as famílias mais disfuncionais, para os lares destruídos. O que muda é o Evangelho. É o Evangelho que muda pessoas. É o Evangelho que muda corações. É o Evangelho que transforma. Se você tenta trabalhar o seu lar sem o Evangelho, você não vai conseguir. Mas se o Evangelho for o centro da sua vida e a sua ferramenta, se Cristo for o meio, o centro, tenho certeza que Ele vai transformar a família disfuncional, o lar difícil, ao louvor da glória. Por isso, traga o Evangelho para a sua vida. Olhe para a redenção. Porque Cristo é capaz de transformar e mudar corações. Que Deus os abençoe. Que Deus os ajude. Nos ajude a lidar com as dificuldades que enfrentamos. Se mantenha firme. Porque aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Deus. Não olhe para as circunstâncias, como diz a cançãozinha de canta, né? Não olhe para as circunstâncias, não. Olhe para o seu amor. Olhe para o amor de Deus. Ele conduzirá você até o dia final. Deus abençoe. Deus os ajude. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Te louvamos, Senhor. E te bendizemos porque o Senhor cuida de nós, ó Deus. O Senhor trata conosco. O Senhor conhece cada família aqui nessa manhã, cada família representada. O Senhor sabe cada dilema, cada problema, cada sentimento que invade o nosso coração, as frustrações. O Senhor conhece tudo, Pai. O Senhor sabe o que a gente enfrenta. Problema com os nossos filhos, tão difíceis. Problema com o nosso esposo, com a nossa esposa. Problema na igreja, no trabalho, aquele colega difícil. O Senhor conhece tudo que enfrentamos. E por vezes estamos a ponto de desistir, de chutar tudo, porque não aguentamos mais tanto sofrimento. Trabalhe em nosso coração para que olhemos não apenas para aquilo que está à nossa volta, para
para as negras nuvens de tempestade que nos rodeiam. Sim, porque às vezes elas embaçam a nossa visão, mas nos faz entender que existe uma luz fora disso, e ela é o Senhor, que está nos trabalhando, que está cuidando de nós, para que passemos por tudo isso, e possamos assim chegar ao destino final, ao porto seguro. Nos faz entender, assim como os discípulos, que naquele momento de ventos bravos, de ondas altíssimas que tentavam levar o barco a submergir, e os discípulos preocupados e atemorizados, mesmo o Senhor estando no barco com eles, nos faz entender que em meio às circunstâncias e às altas ondas e os ventos terríveis que nos cercam, nos faça entender que o Senhor está conosco, e que estando o Senhor ao nosso lado, o Senhor nos ajudará a passar por tudo isso. Por isso nos dê força, Senhor, nos dê força e sabedoria para lidar com tudo, porque é de Ti que vem a nossa força. Nos faça usar o Evangelho do Senhor para tratar da que precisamos tratar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui e cuida de nós. É essa oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém.